Olá, galera. Joaquim Viana, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, dia 25 de 2025. Sejam bem-vindos ao nosso canal Matemática JV, que é o nosso canal de reforço para nossas aulas, para as aulas de matemática, ok? Bom, há pedidos que eu prometi, para as turmas, que eu ia fazer uma revisão sobre o assunto arredondamento de dados. O assunto ele é fácil, tá? Não tem conta, não tem cálculo. São apenas algumas regras que você deve aprendê-las para poder fazer o arredondamento de números quando ele tem uma grande quantidade de casas decimais, ou seja, não há necessidade de colocar aquela grande quantidade de casas decimais. E aí você utiliza esse conceito que é o arredondamento. Ok, gente? Bom, só para lembrar a vocês, sexta-feira o nosso pré-teste de matemática, o nosso segundo pré-teste de matemática. Todos os conteúdos que eu dei nas aulas de hoje e amanhã para a turma 203, todas as aulas estão gravadas. Então, para aquele aluno que teve que faltar, tá, por algum problema de saúde, algum problema em casa, então você pode assistir às aulas no canal Matemática JV, que vão estar todos os assuntos lá. Equação primeira, equação do segundo, arredondamento de dados, a aula de hoje, operações com números decimais, todos os assuntos vão estar lá. Para aquele aluno que infelizmente teve que ir para a tarde, às vezes é cansativo, não estava prestando muita atenção, estava sonolento, então agora é a hora de dar esse reforço, certo? Lembrando que já para a próxima semana já começam todas as avaliações, então estejam atentos às aulas, não somente em matemática, mas em todas as disciplinas, ok? Bom, antes vamos fazer uma pequena recordação dos números decimais. Números decimais são números que apresentam vírgula. Tudo que está antes da vírgula é chamado de parte inteira e tudo que está depois da vírgula é chamada de parte decimal. Então, alguns cálculos que nós fazemos, o resultado já dá somente parte inteira. Não tem vírgula, não tem parte decimal, a vírgula não aparece. Mas só que tem alguns números que, quando você calcula, ele dá uma casa decimal, ou seja, um valor depois da vírgula, duas casas decimais, tudo bem. O problema é quando ele dá, por exemplo, uma dízima periódica. Um exemplo, 2 dividido para 3. Olha só o resultado. 2 dividido para 3, nós aumentamos de 2 para 20. E aqui no quociente uma vírgula, um zero. 20 por 3 dá por 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 faltam 2. Descendo zero, 20 por 3 é 6, 6 vezes 3 é 18 para 22. Então, observe, isso aqui vai continuar de forma indefinida, isso aqui também vai continuar. Isso aqui nós chamamos de dízima periódica. A pessoa dá um resultado de uma pesquisa com esse tipo de número, não é conveniente. Então, o que nós fazemos? Nós limitamos o número de casas decimais, onde ao fazer essa limitação de casas decimais, nós estamos muito próximo ao resultado verdadeiro. Isso é que nós chamamos de arredondamento de dados. Quando vocês forem fazer as provas de vocês, CISPAI, prova SAEB, prova do Enem, leiam bem aquele anunciado logo na primeira folha, lá, somente na prova de Química, Física e Matemática, e Biologia também. Ali estão todas as informações que eles querem que você faça. Então, lá vai estar dizendo o número de casas decimais que ele quer que você trabalhe. Então, leia bastante aquele aviso logo na primeira folha com todo cuidado. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos limitar o número de casas decimais. Cada problema, cada exercício vai estar te dizendo: trabalhe com uma casa decimal, trabalhe com 2 casas decimais. Professor, mas pode também trabalhar somente com a parte inteira? Pode também, e se utiliza também todos os conceitos de arredondamento de dados. Certo, gente? Então, eu não vou dar esse resultado 0,666 reticência, não. Eu vou limitar ou para 2 casas, ou para uma casa decimal, ou somente para a parte inteira,
até 3 casas decimais, sempre utilizando este conceito. Ok? Então vamos lá? Vamos ver como é que está a nossa filmagem aqui, gente. Pronto. Primeiro, sempre você vai eliminar um número. Sempre você vai eliminar um número. Dependendo da quantidade de casas decimais, você vai ter que eliminar logo o primeiro valor de uma sequência de outros números. Mas você tem que observar logo o primeiro que você vai eliminar e o último que vai permanecer. O exemplo, 5 inteiros, 1,748. Esses resultados estão me pedindo com apenas uma casa decimal. Se é uma casa decimal, então é apenas um valor depois da vírgula. O primeiro valor que eu vou eliminar é o número 7. Eu tenho que reparar logo nele e também neste último que vai ficar, que é o número 1. Dependendo de quem é esse valor, ou este número vai se manter o mesmo valor, ou ele vai ser aumentado em uma unidade. Então, sempre é o primeiro que você vai observar, quem você vai eliminar, e sempre qual é o último que vai ficar. Certo? O primeiro valor que você for eliminar, se ele for um valor relativamente o quê? Que nós falamos lá na sala, relativamente baixo. Considerado um valor relativamente baixo. Quais são eles? O 0, o 1, o 2, o 3 ou o 4. São considerados valores relativamente baixos. E se o valor for um valor relativamente alto, quais são eles? O 6, o 7, o 8 ou o número 9. Eles são considerados valores relativamente altos. Professor, por que não 10? Porque o 10 é uma combinação do número 1 com 0. Então, não precisa. Valores relativamente baixos, valores relativamente altos. Se o primeiro valor que você for eliminar for valor relativamente baixo, aquele último que vai permanecer, ele fica inalterado. Tá? Se o primeiro valor que você for logo eliminar for valor relativamente baixo, o último que vai permanecer, ele fica inalterado, não muda nada. Agora, se o primeiro valor que você for eliminar for um valor relativamente alto, aumenta em uma unidade. Certo? Professor, e quando for o número 5? Vamos deixar o número 5 para depois. Por quê? O número 5, para a regra do arredondamento de dados, ele não é considerado alto nem baixo. Ele é um valor médio. Então, ele sozinho, ele não vai dizer nada. Tá? Depois a gente vai ver a regra para ele, que são aquelas duas regrazinhas, ímpar e par. Tá bom? Então, vamos lá. Digamos que eu quero para uma casa decimal. Eu quero meu resultado apenas para uma casa decimal. 0,8196 12,9421 236,674. Pronto, aí nós temos 3 números decimais, mas eu não quero com 4 casas, nem com 5 casas, nem com 3 casas. Eu quero apenas com uma casa decimal. O que eu faço? Eu utilizo o arredondamento de dados. Lembre-se, o arredondamento de dados. Você não vai simplesmente chegar e eliminar os números, não. Então vamos ver como é que eu faço. Se eu quero uma casa decimal, o primeiro valor que eu vou eliminar é o número 1, que é um valor relativamente baixo. Como ele é um valor relativamente baixo, esse último que vai permanecer, que é o número 8, ele fica inalterado. Então, o resultado é 0,8. 12,09421. Eu quero esse valor com apenas uma casa decimal. Então, o primeiro valor que eu vou eliminar é o número 9. Porque vai ficar essa casa decimal.
O número 9 é um valor relativamente alto, então aumenta de uma unidade esse último que vai permanecer. Então, 12,0 se escreve 12,1. Ok? 236 inteiros, 674. Quem é o primeiro valor que nós vamos eliminar? É o número 7, que é o valor relativamente alto. Então, aumenta de uma unidade o último algarismo, que é uma casa, que vai permanecer. Então, esse valor vai ser escrito 236, o quê? 7. Pronto. Professor, eu posso escrever somente com parte inteira? Pode, utilizando também o arredondamento de dados. Somente a parte inteira. 36,619, 0,815, 152,038. Agora, somente parte inteira, não tem parte decimal. Não vai ter valores depois da vírgula. Então, se é somente parte inteira, o primeiro valor que eu vou eliminar é o número 6, que é o valor relativamente alto. Então, ele aumenta em uma unidade. Em vez de ser 36, vai ser escrito 37. 0,815. Como eu quero somente parte inteira, então o primeiro valor que eu vou eliminar é o número 8. Sempre é o primeiro logo que eu vou eliminar. 8 é um valor relativamente alto, então ele aumenta de uma unidade. Então, em vez de escrever 0, se escreve 1. Professor, e a vírgula? A vírgula não vai ter necessidade de ser escrita, por quê? Como eu só quero parte inteira, não há necessidade. Eu sei que a vírgula está aqui, mas ela não precisa aparecer por causa que ela só tem parte inteira. Não vai ter parte decimal. 152,038. Como eu só quero somente parte inteira, então eu vou eliminar esses 3 valores depois da vírgula. Só que o primeiro que eu vou eliminar é o número 0, que é um valor relativamente baixo. Então o valor fica inalterável. Então se escreve 152. Aí está. Certo, gente? Então, estes são os exemplos para esses 2 casos. Primeiro valor a ser eliminado for baixo, permanece o mesmo número, aquele último que vai permanecer. Se ele for um valor alto, aumenta em uma unidade. Agora vamos ver aquele caso especial para o número 5, que é um valor médio. Nós chamamos de valor mediano. Não é alto nem baixo. Então ele sozinho não vai dizer nada, não vai ter como dizer através dele, quando ele for o primeiro a ser eliminado. Ok? Então dê uma olhada bem que eu vou precisar apagar. Número 5. Ele é considerado valor médio. Então, o que é que você faz? Quando o primeiro valor a ser eliminado for o número 5, você vai ter que buscar agora a resposta no valor último que vai ficar. Aquele último que vai ficar. Se ele for par, fica inalterado. Ou seja, ele não vai mudar se o último valor que vai permanecer for par. E se ele for ímpar, aí sim, aumenta de uma unidade. Par permanece, ímpar fica inalterado. Exemplos: 136,502. Aqui eu quero somente a parte inteira, não quero parte decimal. Então, se você só quer a parte inteira, então esses 3 valores vão ser eliminados. O primeiro valor a ser eliminado é o número 5, que é o valor considerado médio, mediano.
Então, o que você faz? Você vai buscar a resposta no último que vai ficar, que é o número 6. Como esse número 6 ele é par, ele fica inalterado. Então, esse valor se escreve sempre 36. De novo, como só tem parte inteira, não tem parte decimal depois da vírgula, então a vírgula não precisa mais aparecer, tá? Pronto. Agora eu quero isso aqui com uma casa decimal. Apenas uma casa decimal eu quero esse valor, tá? Como é que eu faço, professor? Se eu quero apenas uma casa decimal. Se você quer uma casa decimal apenas, então você vai eliminar o 5, o 1 e o 8. O primeiro valor a ser eliminado é o número 5, que é o valor mediano, então ele não diz nada. Então nós vamos atrás do antecessor que vai ficar o último, que é o número 9. Como o número 9 ele é ímpar, ele aumenta de uma unidade. Então, 9 aumentando de uma unidade, ele vai para 10. Então, o que se faz? Ele fica com 0 e 1 é jogado para a parte inteira. Então, de 0,9 ele passa para o número 1. Então, aqui, uma casa decimal, que é o 0. Tá? Temos aqui uma dízima periódica, 5,555. Eu quero isso aqui com duas casas decimais agora. Como é que eu escrevo isso com duas casas decimais? Se eu vou escrever com duas casas decimais, essa infinidade de casas aqui elas vão ser eliminadas. Só que o primeiro valor a ser eliminado é o número 5. Número 5 é o valor médio, então ele não diz nada. Então eu vou buscar a resposta no último que vai permanecer, que de novo é o número 5. Mas nesse caso, eu preciso saber isto. Como ele é ímpar, ele vai aumentar de uma unidade. Então ele vai ser escrito 5,56. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. 48,053. Eu quero esse valor apenas com uma casa decimal, com apenas um valor depois da vírgula. Daí eu venho. O primeiro valor que eu vou eliminar, quem é? É o 5. O 5 e o 3 vão ser eliminados, já que eu quero apenas uma casa decimal. Só que o número 5 é o valor médio, não diz nada. Então eu vou pegar a resposta no último que vai permanecer, que é o número 0. O 0 é considerado o número quê? Par. Então ele fica inalterado. Então se escreve 48,0. Aí está. Certo, gente? Vamos lá agora para duas casas decimais. Vamos. 3,185,1. Pronto. Eu quero esse valor com duas casas decimais. Dois valores depois da vírgula. Então, se eu quero com duas casas decimais, então esses dois números aqui vão ser eliminados. O primeiro que eu vou eliminar é o número 5, de novo, que é o número médio. Ele sozinho não diz nada. Então, eu vou no seu antecessor, no último que vai ficar, que é o número 8. E o 8 é considerado o número quê? Par. Então, fica inalterado 3,18. Resultado final. Certo, gente? Bom, é isso. Então agora é só assistir a aula. Se puder dar um joinha, dar um like, eu agradeço. Tá? Não tem cálculo aqui nadinha, é só uma regra de arredondamento. Então dá para aprender legal. Vai cair isso aqui no pré-teste de sexta-feira e no simulado de vocês. Isso vai cair arredondamento de dado, vai ser dado um problema, onde vai ser pedido num determinado momento que você faça o arredondamento de dados. Professor, para quantas casas decimais? Um problema vocês vão ver no dia do teste e no dia da prova. Certo, gente? Então, espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Aproveitem para estudar bastante. Aproveitem esse final de semana, agora que já estão chegando as avaliações de vocês. Fiquem mais espertos nas salas, nas nossas aulas, todas as disciplinas. Certo, gente? Então, boa noite.
já quase 8 horas da noite, tá? Então fiquei só para gravar esse vídeo mesmo que eu tinha prometido. A pessoa que me pediu, acho até que eu já esqueci, mas não esqueci não, só estava achando um tempo. A gente chega da escola muito cansado, às vezes só quer só descansar. E também tem os estudos que a gente tem que fazer. Mas pronto, tá? Feita a promessa, já está paga a promessa. Certo, gente? Então, qualquer assunto, qualquer aula que você precisar, que eu grave a aula, é só me pedir, me dê um tempinho, que eu vou encontrar um tempo legal para gravar aula para gente. Certo? Então, boa noite e bons estudos, galera.